Dependendo do horário que você estiver vendo, dependendo de onde é que você estiver assistindo, estamos em mais um papo de gestão do vestiário. Eu estou agasalhado, devidamente agasalhado, né? Estou em São Paulo aqui, um baita de um frio. Mas é isso. O papo de gestão é uma conversa, é uma resenha que a gente conversa com pessoas que estão fazendo a modalidade acontecer, que estão fazendo o futsal acontecer fora das quatro linhas, né? A gente já trouxe o Bié, treinador, já trouxemos supervisores, já trouxemos gestores e hoje tenho a grata honra de ter com a gente aqui um cara que é fora da curva, é um cara que pensa o futsal diferente, um amigo pessoal meu, né? É um programa que na minha cabeça já sabia que iria rolar, a gente só estava esperando isso acontecer. Então, sem mais delongas, já peço para todo mundo que está nos acompanhando aqui se inscrever no canal, deixar seu like. Daniel Graça, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Fala, Careca, tudo certo? Fernando Careca, é meu Tudo parceiro. Primeiro, de, agradecer o de muito. convite. Bom, um prazer enorme estar participando aqui de uma iniciativa sua aí do Wander e do Luizão. Muito legal que vocês vêm fazendo aí para divulgar e amplificar o nosso futsal. Legal demais, irmão, legal demais, né? Agora a gente tá do outro lado do jogo, né, velho? Mesmo eu estando dentro das quadras, a gente já falava muito sobre gestão, a gente já falava muito sobre futsal, né? Você apresentava ali todos os projetos, todos os planos, como que a Liga Paulista, né, pensa sobre futsal. E antes de mais nada, eu quero que você se apresente para a galera, né, Dani? Bom, então, eu sou o Daniel, eu sou coordenador de projetos e de inovação da Liga Paulista. Eu sou formado em engenharia mecânica e tenho ali uma especialização voltada à gestão de esportes e também gestão de marketing digital. Né? Eu fui ex-atleta de futsal, tive o prazer de jogar com grandes craques aí, joguei com Caio, com Berto, Cabreúva, Eder Lima, Rodolfo Fortino, tive o prazer de jogar com grandes craques aí do futsal. Eu não tinha o mesmo talento deles, né? Mas de eu ter dividido ali o vestiário com eles ali e serem amigos aí que eu tenho até hoje no esporte, para mim um prazer enorme ver eles brilharem aí, porque eu vi toda a construção de carreira deles, então para mim é demais ver o que eles constroem e construíram no esporte. São referências globais, né? Inclusive, no momento agora eu estou até em Portugal e a gente está até falando de quanto os jogadores brasileiros têm um reconhecimento fora do Brasil e muito maior do que tem no Brasil, né? Então é legal você ver o pessoal aqui falando o nome dos preparadores físicos, treinadores de goleiros, atletas, com reconhecimento ali altíssimo internacionalmente, né? E eu, como ali hoje na parte de gestão, eu sou formado em engenharia, apesar de ser engenharia mecânica, minha faculdade ela deu muita base para business plan. E depois que eu parei de jogar, eu acabei só me dedicando à faculdade, porque eu tinha uma rotina ali de aula, treino, aula, treino. Então eu tinha 4 períodos por dia, né? E não acabava sendo saudável para mim, porque era muito desgaste ali físico e emocional. Acarretou também várias questões físicas também que me atrapalhou. Então eu tive que optar por um lado, acabei optando pela universidade, mas assim, a gente sai do esporte, mas o esporte não sai de você, né? Então eu acabei até de forma ali voluntária, quando eu saí do São Caetano, né, que foi meu último clube, contribuindo de algumas situações fora de quadra, né? Principalmente voltado à análise de desempenho. Então, ali em 2007, eu já montei um sistema voltado à análise de desempenho, que era planificado um sistema de Excel, que ajudava a abastecer informações do clube. E aí, então, a Liga Paulista criada ali mais para frente, depois de 2 anos de operação, eles me convidaram para eu implantar um sistema de análise de desempenho, inclusive com uma tecnologia que é aqui de Portugal, que é Video Observer, de implantar nos clubes, e fui ali ganhando corpo, entendendo mais a modalidade, entendendo os processos de gestão, e hoje estou numa área um pouco mais fora de quadra. A gente mantém fazendo o projeto de análise de desempenho, inclusive eu fui até convidado pelo pessoal aqui da Federação Portuguesa de Futsal, de futebol, né, que cuida do futsal, que é o Bruno Travassos, que é o
fisiologistas, os maiores cientistas de futsal, a dar uma aula voltada às práticas da análise de desempenho da Liga Paulista para eles, né, na pós-graduação de futsal. Inclusive, vim aqui também para conhecer a estrutura da universidade, da Beira Interior, e continuo nessa parte de implementação de análise de desempenho, mas, porém, agora estou voltado um pouco mais fora de quadra, para a gente melhorar nossas práticas de gestão e tentar colocar de volta o futsal no patamar que ele era antes. Porque é até uma questão que a gente pode até abordar aqui depois, porque eu falo mesmo que o futsal hoje, apesar de ser altamente praticado, como produto, ele é um esporte de nicho. Né? E nisso nós temos que se posicionar assim mesmo. Temos que ter essa humildade que tem outros esportes como produto à frente do futsal. E a gente vem trabalhando como a Liga Paulista, inclusive também um dos motivos de estar aqui é para entender também os modelos que são aplicados aqui na Europa, né, tanto em Portugal e na Espanha que eu vou estar visitando, para a gente entender a nossa realidade e aplicar no nosso modelo no futsal no Brasil. Sim, Dani, sim. Você falou uma coisa muito legal, né? Você falou para a gente falar mais tarde, mas já vamos falar agora já, né? Que você já tocou no assunto. Futsal como um produto, né? Eu vejo hoje o futsal um produto com uma lembrança, uma memória afetiva muito grande, principalmente por conta das pessoas mais velhas. Porém, a gente está começando a ter um gap, principalmente nessa nova geração. Dessa nova geração não conhecer os atletas, não saber quem é quem, né? E como é que você vê hoje o futsal? Como é que a Liga Paulista hoje trabalha o futsal para trazer o futsal para essa nova geração? Como é que a Liga Paulista hoje trabalha para fazer e criar novos ídolos, novas referências para que o menino que está acompanhando o futsal olhe aquele cara que está jogando, aquele cara que está desempenhando seu papel ali e queira também jogar futsal, queira consumir o produto? Então, dois fatores que você falou que são determinantes. Primeiro, o reconhecimento do ídolo. Né? Então, o futsal hoje se perdeu. Você conversa com o pessoal ali que acompanhou o futsal, vamos colocar ali de 10, 15 anos atrás, todos eles conhecem o Vander, conhecem o Schumacher, conhecem o Vinícius, o Cini, o Lenísio, o Thiago, o Falcão não precisa nem falar, todos eles conhecem esses atletas. Né? E quando a gente fala para eles citarem 2, 3 jogadores que jogam hoje na seleção brasileira, vão falar 1 ou 2 no máximo. E quando a gente fala que, por exemplo, o Ferrão, eleito aí por últimos 3 anos o melhor do mundo e joga no Barcelona, e o Guita, o melhor goleiro do mundo, joga no Sporting, pouca gente sabe desse feito que esses caras construíram e são reconhecidos internacionalmente e pouco reconhecidos no Brasil. Né? Então esse é um fator importante que a gente tem que trabalhar, de levar a identidade dos atletas, do pessoal conhecer a história deles e ter eles como referência. Né? A gente perdeu as referências do futsal, e não por culpa deles, por culpa da gestão que não foi feita dos últimos anos. Então a gente não pode desperdiçar do pessoal não reconhecer o que o Guita representa para o futsal, o que o Ferrão representa, o que muitos outros atletas contribuem para o crescimento do esporte no Brasil e no mundo, e a gente não reconhece isso. Então isso é um fator determinante. O segundo que você falou também é a identidade. Então, por exemplo, uma identidade que o futsal perdeu é o tênis. Então você chega em qualquer loja de esportes, não se fala mais tênis de futsal, que você acompanha muito bem a NBA, que é um acessório, o sneaker é um lifestyle total. A gente perdeu o tênis de futsal, hoje vira chuteira, então as marcas vendem como chuteira de futsal, mas não é chuteira, é tênis. Então esse é um ativo, uma identidade que o esporte perdeu, a gente tem que recuperar isso, porque se você for fazer um comparativo de venda de produtos voltado, por exemplo, a futebol, que é a chuteira de cravo, a chuteira de futebol society, que é um cravinho menor, e a chuteira e a tênis de futsal, o tênis de futsal vende muito mais. E a criança hoje que pratica o esporte, ele usa o tênis de futsal, usa a bola do futsal e usa a camisa do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar e fala que está jogando futebol. Então é uma identidade nossa do esporte que a gente perdeu. Então a gente tem que criar hoje métodos para reconquistar essa identidade do esporte, porque o número de praticantes ainda é absurdo no Brasil, não tem nem como falar. É o esporte mais praticado no Brasil, apesar que quando nas pesquisas o pessoal comunica como futebol, mas a gente sabe que o esporte mais praticado
é o futsal, a gente precisa fazer esse trabalho de reconstrução, tanto de identidade e principalmente no reconhecimento dos ídolos para criar aquele vínculo e a referência de você praticar esporte, de você querer ser um Ferrão, um Guita, um Pito, um Rodrigo. A gente tem que ter esses caras como referência. Entendi, Dani. E a Liga Paulista como liga? A Liga Paulista como uma empresa que tem franqueados, né? É esquema de franquia, se eu não me engano? E o sistema de franquias, os clubes, foi criado por clubes da Liga Paulista, né? Então os principais clubes de São Paulo se juntaram e montaram um modelo de franquias, onde eles são os tomadores de decisão. A gente leva os processos, tudo é feito em assembleia, eles aprovam o que é feito ou não na Liga Paulista. Então a gente pensa em soluções que são feitas para potencializar o esporte. Então, um dos primeiros pilares que a gente vem trabalhando é aumentar, pensando aqui no estado de São Paulo, a aproximação do interior da capital. Porque quando a gente identificou essa questão, o esporte estava muito centralizado aqui na região metropolitana, Campinas, Vale do Paraíba, e você colocando ali 200 quilômetros a mais para frente da capital, você tinha poucas equipes participando. Então, uma das frentes que a gente veio trabalhando justamente é a gente aproximar esses atletas que jogam nessas regiões, que a gente não pode deixar de observar esses atletas como um fomento do esporte, né? E eles praticarem ali o alto rendimento, estar próximo da capital de São Paulo, ali, que é um polo, talvez o maior polo de futsal do mundo, onde é intransponível o número de atletas que é formado aqui na região metropolitana de São Paulo. Você pega ali da sua região ali de Caieiras, Barueri, é um poço de talentos. Você vai para a região ali de Itaim, Vila Maria, é outro poço de talentos, né? Então, São Paulo tem esse poder de ter muitos talentos e é importante você fazer essa conexão de ter essa competição, como era feito lá atrás. Equipes do interior muito fortes, onde atraía ali o interesse de jogadores daqui jogarem no interior do São Paulo, que era altamente competitivo, e você potencializava, junto com a força que tinha no interior, de formar atletas ali da região do norte do estado, principalmente. Então, esse é um dos pilares que a gente vem trabalhando para justamente não perder essa raiz do interior. Então, esse é o primeiro pilar que a gente vem trabalhando. O que a gente vem trabalhando agora, vem fazer um trabalho de construção, como a gente consegue fazer, trazer o fã para próximo do esporte, né? Então, a gente vê ali, a gente vem fazendo trabalhos em conjunto com várias instituições, entre elas o Arena Hub, que você conhece muito bem, né, que é uma instituição que a gente está presente, que é um polo de inovação do esporte, que fica dentro do Allianz Parque, e a gente vem discutindo soluções que podem ser feitas junto com outras instituições esportivas, onde a gente troca informações ali, e juntos tentamos potencializar ali o crescimento do esporte. Então, a gente sabe hoje quais são as dores do futsal, a gente já fizemos esse trabalho de identificação, e agora a gente vai trabalhar em cima do diagnóstico. O que nós temos que fazer para justamente trabalhar em cima do que foi levantado, né? Então, o primeiro trabalho que a gente vai ser realizado, que a gente já fez alguns pilotos, é começar a identificar o fã do esporte, né? Qual que é o consumo dele, por que ele consome esporte, por qual motivo, quem são as referências que ele tem, e aos poucos a gente aumentar essa gama para poder justamente abastecer nossa base de dados, que hoje é um fato primordial para qualquer instituição esportiva, você ter uma base de dados sólidas em várias frentes. A gente pode até falar um pouco disso mais na frente, de práticas que são feitas para potencializar isso. E o ponto, talvez mais importante, como a gente consegue se conectar com a geração Z, que é essa galera mais nova, que tem um hábito de consumo totalmente diferente da nossa geração e dos nossos pais também. Então, a gente precisa também se adaptar a entender como que essa galera consome o esporte em várias frentes e montar métodos, estratégias para conversar com eles. Eles são uma geração que bem exigente em várias questões, eles exigem uma fidelidade ali para eles estar dentro de uma comunidade, né?
Então você precisa ser leal também a eles. Você tem que mostrar que você realmente não está ali querendo só surfar na onda e aproveitar disso. Você tem que ser altamente íntegro nessas questões. Então, é um trabalho que... e não é só eu que vou fazer, né? A gente vem trabalhando com outros profissionais que conhecem desse assunto. Sozinho eu não faço nada. Não tem como uma pessoa... A gente tem umas pessoas que trabalham na Liga Paulista, mas são profissionais de mercado que trabalham exclusivamente com esse tipo de solução. Então, a gente traz essas soluções para dentro da Liga Paulista e eles vão fazer um trabalho em conjunto com a gente para fazer essa identificação e como a gente consegue escalar em cima disso para levar as fontes de consumo que essa geração hoje está ali consumindo 24 horas. Né? Então, eles vivem com o celular na mão. Sim. Não, Dani, só fazendo um adendo no meio disso tudo, até desculpa te cortar, que não ia passar o assunto. Tipo, não, manda bala, hoje, manda bala. Não, é que hoje esse menino, esse moleque da geração Z, ele curte futsal, ele joga futsal, falando que joga futebol. Da mesma maneira que você falou, ele não compra mais o tênis que o Rodrigo tá usando, ele não compra mais o tênis que o Lino usa, ele compra a chuteira que o Lucaneta usa para gravar vídeo pro YouTube. Ele compra a chuteira que algum outro youtuber usa. Por quê? Porque essas pessoas estão muito próximas deles. E nós, atletas, nós, jogadores, estamos muito distantes deles, sabe? Então, realmente, há um buraco nisso, há um gap nisso, né? E outras pessoas foram e se apropriaram desse buraco e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Não são tem pessoas nada que de errado. não tem nada de errado nisso, né? Mas eu vejo que a gente precisa se aproximar um pouco mais dessa geração, né? E legal tudo isso que você está falando, legal todos esses pontos, essas ponderações, porque nós do lado de cá começamos a enxergar e começamos a ver que vocês como Liga Paulista, vocês como uma instituição que cuida da modalidade, que cuida dos clubes, estão enxergando isso e estão tomando ações, né? Estão pensando em direcionar algum caminho para chegar até essa molecada, para chegar até essa geração Z, né? Que é essa geração que nós estamos perdendo, que não está consumindo mais futsal, né? E um dos pontos assim que foram tocados é a acessibilidade. Acessibilidade de poder assistir um jogo, a acessibilidade de poder acompanhar uma partida de futsal. Hoje, eu tô aqui em casa e tal, né? Como é que eu faço para assistir um jogo da Liga Paulista? Quando é que joga o meu time? Bora. Bom, então, Careca, só voltando um pouco no assunto que você falou anteriormente, né? O que acontece? O próprio atleta de futsal, ele poderia ser esse interlocutor fazendo o mesmo trabalho que o influenciador faz, né? Mas você sabe muito bem disso, por exemplo. Se o atleta faz isso, ele faz o merchan ali de uma marca que ele faz uma parceria, se vende contando ali toda a história que ele está passando no dia a dia. No primeiro momento que ele tiver uma performance ruim, vão falar, tá vendo? Ele fica se dedicando ali às redes sociais, está deixando de performar, né? Porque está se dedicando a outra situação. Só que assim, ele pode muito bem ter uma equipe fazendo um trabalho para ele e ele fazendo algo, gastando ali 20 minutos do dia para ele fazer as entregas comerciais, ele se posicionando como um influenciador e trazendo ali não só mais marcas para apoiar ele, porque é um trabalho que ele vai conseguir se comunicar com uma marca, e de fato ele também vai estar comunicando como um ativo do clube, porque ele acaba sendo um jogador do clube, ele vai estar comunicando do clube também. E acho que isso os clubes teriam que entender também, porque ele está ajudando a potencializar um atleta que ele está investindo ali para estar dentro do clube dele. Ele está comunicando o clube também que ele está vestindo a camisa. Né? Então, isso eu acho que é um fato que teria que se pensar, assim, em geral, né? Mas a gente sabe das restrições que tem em várias questões referente a isso. Então, para mim, esse que talvez seja um ponto que teríamos que evoluir como esporte também, né? Dar essa abertura bem parecido que pode até entrar um pouco depois no assunto que as equipes das organizações de esportes fazem, né? Então, os atletas das organizações de esporte, além de atleta, ele é o influenciador da equipe.
Então ele tem uma equipe por trás que ajuda a trabalhar a imagem dele para potencializar a equipe, né? Então isso é algo que pode ser feito no futsal. A gente tinha que aprender, temos que aprender com o que essas organizações fazem, porque não é à toa que tem uma Audi, uma Red Bull, uma Coca-Cola, uma Microsoft apoiando equipes brasileiras de esportes. Por que elas não estão no esporte tradicional e estão no esportes? Então tem alguma coisa que a gente tem que ali estar se colocando, basicamente isso, né? Então isso que eu acho que é um ponto que a gente tem que evoluir como modalidade, né? Agora, voltando ao assunto de transmissão que você comentou. Mano, eu mudei de lugar aqui para ver se melhora ali, velho. Você terminou de falar dos atletas? Pode seguir, Dani. Bom, voltando agora à questão das transmissões, nós na Liga Paulista, nessa temporada, a gente está usando os nossos jogos nos canais dos clubes e no canal do YouTube da Liga Paulista. A gente tem um planejamento para estruturar uma transmissão própria nossa, estamos tentando agora viabilizar uma questão ali mais agora de negociação mesmo, né? Como uma plataforma própria nossa, né? O ano passado a gente estava com uma plataforma que chamava Instats, que a Instats era o maior polo ali de centralização de dados de esportes do mundo, onde eles tinham uma plataforma de futebol, futsal, basquete, hockey, enfim, várias frentes. E nós, como Liga Paulista, era a única instituição de futsal da América em geral que estava dentro dessa plataforma. Então nós estávamos juntos com a Liga Espanhola, a Liga Portuguesa, a Liga Russa, e tínhamos todos os nossos dados junto a essas ligas nessa plataforma. O custo dela era muito alto para a gente ter ali a gente estava competindo com grandes ligas que estão dentro de federações que ganham cifras absurdas, né, para pagar esse serviço. A gente não tinha esse valor. Então a gente estava fazendo um processo com eles que era em duas frentes. A primeira, a gente entraria com eles, a gente cedendo nosso direito de imagem para eles, que seriam dentro da plataforma deles, que era Instat TV. E a gente teria esses dados de graça, que seria a nossa primeira fase de construção, né? Para a gente, não era o melhor modelo de transmissão ter uma OTT paga, né? Você pagar para ver os jogos, mas era um valor baixo, era R$50 para ver toda a competição. A gente sabia que não era o principal ali meio de você levar o esporte, de você democratizar o esporte. Não é o melhor meio de você. O futsal hoje não tem que estar dentro de uma plataforma paga, porque você restringe muito o acesso, mas era uma estratégia que nós tínhamos de construção junto com a empresa de vamos trabalhar dessa forma, já que a gente tinha negociado em cima, a gente ter os dados, que é importante, a gente ter o nosso acesso aos dados, que a plataforma era absurda, né? Então, por exemplo, a gente pegava ali na competição geral, a gente sabia quais eram os quartetos de cada equipe que tinham mais tempo jogado junto na competição. Dentro desse quarteto a gente sabia quantas finalizações cada quarteto tinha dado, quantos gols eles tinham feito, quantos desarmes. Você imagina ter isso planificado para a equipe utilizar durante a montagem de treinamento. Então era um fator muito importante que a gente trouxe em benefício dos clubes. Só que tinha o ônus e o bônus. Então a gente sentamos, conversamos com os clubes, eles entenderam também que era algo benéfico e fizemos isso. Porém, essa plataforma ela foi comprada pela concorrente dela, que é a Hudl. A Hudl tem a Y-Scout, que era a concorrente direta, que a Y-Scout é apenas futebol. Eles acabaram comprando a empresa e encerrando o serviço. Então a gente acabou perdendo esses dados importantes, inclusive até aqui tanto na Espanha e Portugal, eles também estão hoje sem base nenhuma. A gente está até conversando com o pessoal aqui da Federação Portuguesa de soluções que poderiam ser feitas para a gente suprir uma plataforma tão rica que o esporte acabou perdendo, né? Então isso era uma frente que a gente vem trabalhando para desenvolver, não só potencializar essa questão de captação de dados para as equipes, mas também agora como a gente trabalha um novo processo de transmissão. Então a gente vem buscando tecnologias de fora do Brasil de forma autônoma, né?
que a gente consegue também fazer com custo mais baixo a transmissão, de todas as partidas, mas exige a gente montar uma estrutura nossa própria. Então, também exige investimento referente a isso. Então, a gente está buscando, a gente já fez um modelo de negócio com uma empresa de fora do Brasil que conseguiu baixar muito o valor para a gente ter essa solução. Então, a gente está buscando agora tentar viabilizar isso. É um trabalho que a gente está agora, se não for para esse ano, a gente vem trabalhando para conseguir para o ano que vem, mas o nosso objetivo hoje, a gente está dentro do YouTube, mas nós queremos ter uma plataforma própria com nossos jogos mostrados gratuitamente. E não só apenas como uma plataforma para você visualizar, mas também você conseguir assistir o jogo de uma forma diferente. Então, nosso objetivo hoje como Liga é isso, trazer uma plataforma própria nossa, com uma transmissão que a pessoa que está vendo, ela consiga ter uma ou duas ou três formas diferentes de ver o jogo. Então, nosso objetivo hoje é basicamente esse, a gente vem trabalhando para colocar isso em operação. Entendi, é mais ou menos o que a Liga Nacional de Futsal faz hoje com a TVN Sport, né? Claro que eles não disponibilizam todas essas informações, a parte de scout é uma parte externa que entrega para os clubes e tudo mais, né? Mas é uma plataforma ali, é um serviço de streaming que você paga ali, acho que é uma quantia razoavelmente acessível para todo mundo, né? Mas, porém, tem pessoas que não fazem esse pagamento, tem pessoas que não têm condições, né? Então você um pouco de desmocratiza, né? O acesso ao conteúdo do jogo, né? Então, querendo ou não, você tira um pouco da audiência, né? E a gente fica um pouco mais nichado, né? Eu, particularmente, mas isso é uma opinião minha, né? Eu não sei até que ponto essa parte de assinatura de jogos, de acesso a jogos, né? É viável, porém eu acho que a partir do momento que você paga para você assistir, eu acho que as transmissões, assim, elas, principalmente de futsal, né? Porque hoje o futsal ele não concorre somente com outro jogo de futsal, ele concorre com tudo, ele concorre com o seu tempo para assistir um Netflix, ele concorre com o seu tempo para assistir uma novela, ele concorre com o seu tempo para você ir no cinema, né? É um entretenimento, né? Com Free Fire, né? Com Free Fire, com Free Fire, com Counter tudo isso, Strike, com outro vídeo do YouTube, de um outro canal, com um podcast, enfim. A audiência que tem ali, né? E eu acho que o serviço prestado para o público não é legal. Tanto da parte de imagem, quanto da parte de captação de imagens, enfim, então acho que precisamos entender que precisa ser feitos investimentos para melhorar a entrega para o público, né? Para o público ter um conteúdo de qualidade para assistir em casa, né? Eu sei que isso custa dinheiro, sei que isso custa grana, né? Mas nos melhores dos mundos, né? Isso seria o melhor para quem tá de casa, para quem tá assistindo, né, Dani? Não, Cara, perfeito, você falou perfeito. Só complementar, acho que você pode ter sim um streaming ali com assinatura no pay-per-view, você pode ter, mas eu acho que o melhor modelo é você ter um modelo multiplataformas para você se adequar ao modo que cada pessoa vê. Então, por exemplo, você pega a pessoa mais velha, gosta de ver o tradicional na televisão, você tem que ter um jogo na televisão. Você pode dar a facilidade de ver um jogo no celular, para a galera que gosta de ver no celular aberto. A galera que gosta de ver todos os jogos, ela vai assinar a plataforma, porque ela quer ver todos os jogos que estão ali. Mas você tem que ter uma multiplataformas ali, fazer um trabalho de estruturação e saber comunicar em certa forma. Então, você também consegue fazer uma transmissão diversificada, não é aquela transmissão quadrada do mesmo modo em toda a plataforma. É fazer uma transmissão diversificada em diferentes tipos de plataforma e comunicar do modo que aquela geração gosta de consumir. Então, esse é o eu acho que mais importante, e eu acho que mais importante, Dani, é entregar um serviço de qualidade, né, velho? Por mais que você pode estar em todas as plataformas, se você não entregar um serviço de qualidade, né, não sei, acho que a gente perde muito, né? Por ainda mais sabendo que nós somos um produto para tratar o futsal, para tratar no esporte como um produto, né? Eu acho que a gente tem que entregar um produto de qualidade, né? Já que falamos sobre isso, né? Outra Concordo coisa, 100%. outra coisa, assim, Dani, que você tocou aí um ponto, foram sobre os atletas, né? Do atleta não se expor, porque a gente sabe também, né? Que quanto mais você se expõe,
mais na berlinda você fica, mais em exposição você fica, né? E aqui a gente tem o grande problema de tratar e de querer fazer gestão de futsal da mesma maneira que é feita a gestão de futebol. Só que futebol, só ligar a TV agora, vai ter um programa de esporte falando sobre a rodada, falando sobre o jogo da seleção, falando sobre qualquer outra coisa. Mas o futsal não é assim. Então nós temos que entender que a gente tem que virar mídia. Nós temos que construir mídia. Nós temos que buscar mídia. A gente vê o futsal amador de São Paulo hoje crescendo, mas crescendo criando personagens. Por quê? Porque hoje tem muita mídia. Tem pessoas que vão lá no jogo só para criar mídia, construir mídia e entregar, né, um produto que seja no Instagram. Não é só o jogo em si, né? É a semana inteira vendendo o jogo. Depois do jogo, a semana inteira fazendo highlights, né, entregando lances assim, né? Tipo, eu acho que não tem como acho que não tem como nós não crescermos se a gente não mudar um pouco a ideia de como nós fazemos futsal, né? Nós temos que fazer futsal diferente, nós temos que construir futsal diferente, né? Que vem muito de encontro com tudo que você falou, Dani, com tudo que você conversou. E eu entendo o atleta não querer se expor, porque até pouco tempo atrás eu estava jogando e eu escutava muita letrinha em vestiário, eu escutava muita letrinha, muita coisa por conta de tudo isso que você disse, né? No final das contas, eles acham que, no final das contas, até brincava. Nós somos cobrados da mesma maneira que o Gabigol é cobrado no Flamengo, nós não recebemos um terço, não recebemos um quinto, não recebemos um décimo do que o Gabigol recebe no Flamengo, sabe? Então, tem uma disparidade nisso aí, velho, tanto de cobrança quanto da entrega pro atleta, né? Eu entendo que o atleta tem que investir na imagem, eu entendo que o atleta tem que investir nele como produto, ele tem que fazer entrega, ele tem que buscar marcas e tudo mais, né? Porém, Dani, hoje o atleta, vamos trazer para o ambiente paulista, vamos trazer para o ambiente da Liga Paulista. Hoje eu já recebi algumas propostas de alguns clubes para jogar no interior. E os clubes queriam me tratar como se eu fosse um jogador de extra. Vem jogar aqui com a gente, careca. A gente te paga uma quantia por jogo. Eu falei, depois de tudo que eu fiz, eu sou um cara que eu tô lutando pelo esporte. Como que eu posso aceitar uma condição dessa? Não tenho condição de aceitar uma parada dessa. Eu tô indo contra todos os meus valores. Eu posso precisar, Dani, disso, sabe? Mas enquanto eu puder negar, eu vou negar. Eu não vou me sujeitar a jogar um Campeonato Paulista. Eu não vou me sujeitar a jogar uma Liga Paulista como se eu fosse um jogador de extra, sabe? E eu também não julgo quem joga, porque todo mundo sabe onde seu calo aperta e tá tudo certo. Como que você vê esse crescimento financeiro de parte dos clubes para os atletas? Principalmente de São Paulo, do estado de São Paulo, dos clubes da Liga Paulista. Então, cara, é que assim, eu cresci vendo uma gestão de um clube, né? Porque meu pai foi supervisor de muitos anos do São Caetano, trabalhou no Corinthians, já ajudou a montar essa estrutura no Corinthians ali junto com o PC de Oliveira, né? Então, eu sei o que é feito no esporte desde muito tempo. E eu também acompanho por muito tempo a evolução do que vem sendo feito, né? Então, eu posso falar sem dúvida alguma que o que era feito há 20 anos atrás continua sendo feito hoje. A única diferença é que você tem uma exposição melhor por conta das redes sociais. Então, você tem uma exposição melhor. Mas as práticas continuam sendo as mesmas, né? Então, uma questão assim, até eu vou abrir aqui, para mim não tem problema nenhum falar. Foi uma pesquisa que a gente fez nós com os times da Liga Paulista, em várias questões de que ele leva qual é o grau de importância de cada situação. Então, eles falaram que marketing é importante, que você fazer um trabalho de mídia é importante, análise de desempenho é importante. Mas se você colocasse um valor a mais, tivesse um valor a mais da sua equipe de patrocínio, o que você faria? Contrataria jogador. Pô, legal, você está melhorando sua equipe dentro de quadra. Mas e fora de quadra? Por que não investir fora de quadra? Porque assim, você tiver um cara de marketing de mercado, alguém que entende de comunicação, estratégia digital, um designer legal para sua equipe, né? Tudo isso você potencializa seu trabalho, né? E assim, não só isso, você acaba tendo, você consegue se dedicar como supervisor de uma equipe, né, como coordenador, gestor, em outras funções mais específicas, porque vão ter pessoas profissionais que vão estar
fazendo esse trabalho para a sua equipe, né? E essas pessoas não vão querer roubar o lugar do gestor, eles vão querer potencializar o trabalho deles, né? E eles não precisam ser do futsal, eles têm que entender da área do que eles forem contratados, né? E eles vão conseguir entregar isso para o clube. Então, a partir do momento que você investe numa estrutura organizacional, onde você tem um marketing ativo, uma comunicação muito mais estruturada, conversando com essas gerações, não tenho dúvidas que essas equipes vão conseguir captar mais patrocínio por conta disso e potencializar justamente o que eles querem, que é melhorar a equipe. Então, é um ciclo que, para mim, assim, é só ver os trabalhos que são feitos nas grandes organizações aí, no Brasil ou fora. Você monta uma estrutura forte que você vai conseguir ter uma solução forte do que você busca, né? Tanto que o nosso trabalho na Liga Paulista vem sendo isso, a gente vem aumentando o nosso time de profissionais justamente para conseguir ter entregas melhores. Então a gente tem 3 novas pessoas na nossa equipe hoje, né, que vem fazendo um trabalho de entendimento que a gente vem fazendo dos processos para dar um salto maior dentro do que a gente busca, né? A gente investe sim em infraestrutura, né? A gente vem buscando isso. Então, para mim, para você conseguir dar uma entrega melhor para os atletas, que são ali os atores principais, que vai fazer o show do futsal acontecer, porque a gente sabe da qualidade dos atletas que jogam no Brasil em geral, e são muito mal remunerados, isso é fato, né? A gente precisa potencializar isso. E vamos potencializar quando? Quando a gente tiver uma harmonia entre as instituições esportivas de futsal no Brasil, que hoje não existe harmonia, não existe nenhum diálogo, existe pouco diálogo, digamos assim, né, com poucas instituições. Então, precisa ter uma harmonia das instituições que organizam o futsal, harmonia de você conversar, trocar experiência e crescer em conjunto. E os clubes também quererem melhorar o seu investimento em infraestrutura. Eu acho que, para mim, as 2 principais dores do futsal que a gente identifica que poderia estar ajudando é justamente isso, né? Porque você tendo as pessoas saberem de fato o que é o futsal no Brasil, porque, por exemplo, o pessoal pergunta para mim aqui, como que é o futsal no Brasil? É difícil você explicar em 10 minutos. Em 10 minutos você não explica o futsal no Brasil, né? Não tem como você explicar. Porque tem várias casas diferentes, cada uma faz de um jeito e pronto. Não tem mais comunicação nenhuma. E você está denegrindo o esporte? Não estou denegrindo o esporte, estou falando com o que é realidade. Então, se você perguntar para as pessoas aí explicarem o que é o futsal no Brasil, como que funcionam as estruturas, ninguém vai conseguir explicar direito como que funciona. Você vai demorar mais de 10 minutos para explicar para uma pessoa, né? Agora, você imagina você senta numa sala de reunião com o executivo, né, ali de uma grande empresa, que está propenso a investir no esporte, ali como está com uma grana para investir no esporte, que já aconteceu com a gente algumas vezes, e eles falam assim, como que é esporte? Aí você explica para eles, aí ele fala, vou colocar minha grana em algo que é difícil as pessoas entenderem, né? Então é um calo muito grande que a gente tem aqui, né, no futsal. E quando a gente vê, por exemplo, a estrutura que aqui em Portugal eles fazem, é legal demais, tudo funciona bem, né? É uma estrutura que flui, que tem ali uma harmonia em tudo que é construído, né? Seja na competição, seja o Jorge Brás, que ele está em todos os jogos. O pessoal falou, se você quer encontrar o Jorge Brás, vai num jogo aqui da Liga Placar, que ele está em todos os jogos. Ele vai no jogo na quinta, vai na sexta. Se tiver 2 jogos em Lisboa, ele vai ver os jogos de Lisboa. Se tiver o jogo do Cascais, ele vai ver o jogo do Cascais. Então, ontem aqui ele estava no jogo do terceiro jogo da final aqui em Portugal. Tinha um jogo em seguida, que era a final do Sub-15. Então, ele ficou lá fora batendo papo com o pessoal, entrou para ver o jogo da final do Sub-15. E ele ia ficar também para ver o jogo do final do Sub-17. Então, você tem ali uma harmonia que tem a seleção, o treinador da seleção e toda a comissão técnica junto, assistindo os jogos, né? Conversando com os atletas depois do jogo, pegando informação ali do que está acontecendo. Tem uma harmonia da organização da competição, que é uma estrutura, tem uma harmonia com a seleção, que é outra estrutura, tem uma harmonia com a
a parte de formação dos treinadores, que é outra estrutura, e ter harmonia com a categoria de base, que é uma estrutura gigantesca que eles têm aqui, né? Então você vê tudo fluir muito bem, tudo que vem sendo feito. E eu não consigo ver isso no Brasil. E assim, eu não consigo ver, se alguém puder me explicar como funciona a estrutura no Brasil, em tudo, questão de seleção, liga nacional, estaduais, formação de treinadores, tudo desconexo. Então a gente vê uma desconexão muito grande em tudo, né? Então é algo que a gente tem que sentar mesmo, todas as estruturas, se a gente quer organizar, fazer o futsal forte, porque não é à toa que o Portugal ganhou a Copa do Mundo de futsal, ganhou o Europeu de futsal e ganhou a finalíssima. Porque a organização dos caras aqui tá no mais alto nível possível, né? Desde da terceira divisão, que eu fui conhecer uma estrutura hoje de um time de terceira divisão, que os caras têm uma estrutura de ginásio ali, de treinamento, que muitos times de Liga Nacional não têm. Então é um trabalho que a gente precisa, e a gente tem condição de fazer isso, né, como instituição no Brasil, pela força que o esporte tem como prática e consumo de produtos. Então, para mim, então, sim, não, eu entendo, e tipo assim, eu acho que isso aí, a geografia de Portugal, por ser um país pequeno, também ajuda, né? Ele não poder ajuda, estar até uma de São a grande Paulo, maioria né? dos jogos e tudo mais, né, velho? A gente sabe como que é. Não, Olha o assim, tamanho de São Paulo, né? Imagina só. assim, cara, não é nenhuma crítica ao Marquinhos, porque assim, ele Não, tem que não, colocar não, dinheiro do sim, bolso sim. dele. Não, só falando, ele não tem que colocar dinheiro do bolso dele para ele ver um jogo lá no Parque São Jorge, depois ele tem que ir para Erechim, depois ele tem que ir para Minas. Não, tem que ser uma organização que dê condições para ele. O Marquinhos, qual vai ser sua agenda aqui? Pô, ele tem que ver um jogo lá do Carlos Barbosa, depois ele vai ver um jogo lá em Pato Branco, aí ele vê um jogo lá aqui em Sorocaba. Pô, agora ele precisa ir para a Europa para ver os jogadores que estão destacando lá em Portugal. Vai ver o jogo em Portugal, vai ver o jogo na Espanha, tem que ver o jogo onde estão os brasileiros estão se destacando, e tem que estar presente para conversar com os caras também, conversar com a comissão técnica para ver o comportamento do atleta, como ele está se portando fisicamente, né? Tem a facilidade de você fazer online? Tem, mas você está ali conversando diretamente com o atleta, vendo ele se comportando mesmo em quadra, né? Porque uma coisa é você ver o jogo na internet ali, uma coisa é você estar em quadra vendo o comportamento do jogador ali durante o jogo, né? Numa coisa de reservas, se ele estava dando, enfim, coisa de jogo Não, mesmo, Dani, que só quem está em quadra. eu Eu estou entendo, dizendo que é exatamente isso que. eu entendo tudo que você está falando assim, né? Mas todos nós sabemos o que aconteceu com a seleção brasileira de futsal. Todos nós estamos vendo a melhora que tem na seleção brasileira de futsal. Portugal tá assim hoje, mas eu joguei com o Ricardinho, ele contou. E ele falou como que era Portugal quando ele começou a ir para a seleção. E não é tipo assim que, bum, foi um processo, tipo, velho, de uma vida inteira para chegar como tá hoje, Portugal sendo do tamanho que é, né? Nós, como sabemos o que aconteceu com a seleção, como que o Marquinhos pegou a seleção, como que ele está deixando a seleção, as condições que já melhoraram para os atletas brasileiros, a gente, né, pode querer esse melhor dos mundos? Nós podemos querer. Só que, cara, tá muito longe. A gente sabe o passivo que tem da CBFS, a gente sabe tudo que aconteceu no passado, né? É muito difícil a gente chegar e falar como é que tem que ser assim, que tem que ser assado. Nós sabemos que isso é o melhor dos mundos, mas, né, eu acho que não dá pra gente chegar e querer falar que isso agora tem que acontecer, né? A gente sabe que é um passo de cada vez, né? A gente entende, né? A gente tem paciência, né? Mas eu acredito que as pessoas que estão ali estão tentando fazer o melhor, com o que eles têm, né? Estão tentando fazer as coisas acontecerem, fluírem para no futuro poder ter isso, né? Hoje a gente já pode ter uma data FIFA e contar com todos os jogadores, ele pode convocar quem ele quiser. E isso no passado já não era possível, por conta por conta do financeiro, né? Por conta de tudo, assim, né? Mas, Dani, você falou do. Só finalizando, mas acho que é isso mesmo, cara. Assim, a gente não vai conseguir fazer esse processo para o ano que vem. É um processo de construção. E também não tem que fazer igual o pessoal de Portugal faz, igual o pessoal da Espanha faz. Não, temos que fazer da nossa realidade, porque a gente, como você falou, a gente é um país continental, né? Então, o tanto de talento que a gente tem por aí, quantos atletas que vieram ali do Nordeste, do Norte, que brilharam com a camisa da seleção brasileira,
E a gente tem que fazer um trabalho mesmo de estruturação a longo prazo, então não é falando nada a curto prazo, a gente temos que se mover de alguma forma para criar um meio de sermos mais organizados como produto mesmo, né? E não é só, Sim, sim, e não é só sim, dessa sim. Não, questão eu vejo, de eu viagem, vejo, enfim, eu né? vejo esse movimento. Eu vejo esse movimento e as pessoas que estão vindo aqui no vestiário, principalmente os atletas da seleção, eles também eles afirmam que tem esse movimento, que hoje está muito legal ir para a seleção, está muito legal estar na seleção brasileira, que hoje eles estão com uma estrutura que eles não tinham lá atrás, né? Eu acho que isso vai se reverter em resultados futuros, assim, né, nas próximas competições. Mas, Dani, enfim, você tocou um assunto sobre nós estarmos juntos, sobre nós estarmos mais próximos, sobre todo mundo falar a mesma língua sobre o futsal, né? Hoje eu vejo futsal, Campeonato Paulista, Liga Paulista, né? Você até deu um exemplo aí sobre marcas, né? Como que uma marca vai investir no futsal, sendo que tem dois campeonatos dentro do mesmo estado, né? Tem a Liga Nacional. O Corinthians é campeão da Liga Nacional e o Corinthians não tem nem o direito de disputar uma vaga para jogar o torneio intercontinental, para jogar Libertadores de futsal, né? A gente, pelas decisões pelo que aparece, que é muito pouco também que vem para o público, a gente consegue perceber que existe alguns problemas entre ligas e federações. Liga Nacional, Confederação Brasileira de Futsal. O que acontece, Dani? Qual que é o porquê? Porque assim eu falo, nós somos uma modalidade, futsal. Todo mundo quer o bem da modalidade, futsal. Existe uma liga, existe uma federação dentro de um estado. E cada uma está caminhando para um lado. A impressão que nós temos de fora é que cada uma caminha por um lado, tentando descredibilizar a outra, tentando usar o poder, né, que cada uma tem ali sobre a outra e tal. Só que no final das contas, se essas duas se unissem, se juntassem, seria muito mais benéfico para a modalidade. Seria muito mais benéfico para os clubes, seria mais benéfico para os atletas, seria mais benéfico para todo mundo, né? O porquê dessa quebra? O porquê de não estar junto? O porquê da falta de diálogo? O porquê de não andar uma do lado da outra pensando única e exclusivamente no futsal? Bom, cara, boa pergunta. Assim, eu também não tento me envolver muito nessas questões políticas, né? Por exemplo, a liga foi criada lá em 2012, né, com os clubes de São Paulo, justamente para melhorar as condições dos clubes que participavam das competições, buscar mais recurso para os clubes, enfim, tudo que foi buscado lá atrás, em 2011, inclusive, né? E vinha sendo feito um trabalho bem legal de crescimento da Liga Paulista ali nos últimos anos, ali 2016, 17, 18. Tinha jogos, inclusive, que a audiência de jogo da Liga Paulista batia ali, comparava com jogos de futebol da Série A no Sport TV, né? E vinha sendo um trabalho muito bem feito, porém teve uma decisão ali unilateral na federação de não continuar com o que vinha sendo feito da Liga Paulista. E assim, por mais que os times eram franqueados da Liga Paulista, eles continuavam fazendo o pagamento deles ali de inscrição dos atletas, enfim, transferências, tudo que era essas taxas burocráticas, enfim, vinha sendo feito pelos clubes. Eles entenderam que bom, a partir do momento que a gente não tem mais o apoio de um lado, e porque a gente vai continuar fazendo esse tipo de pagamento? Então vamos encerrar aqui e vamos fazer da nossa forma. Foi o que foi definido. E a partir daí que o acordado era a Liga Paulista cuida do alto rendimento masculino, que era só aquilo, o restante era a federação que cuidava e não tinha mais esse elo. A Liga Paulista falou, vamos também agora montar uma competições de categoria de base e feminino e vão tentar democratizar da forma que a gente acha necessário. Uma das frentes que a gente falou era potencializar o interior, a gente vem fazendo isso, né? Então, assim,
Da nossa frente, pelo menos da minha parte, assim, em geral, a gente não tem rivalidade nenhuma com instituição, tanto que assim, o time que quiser jogar na Federação Paulista, joga na Federação Paulista, o time que quiser jogar na Liga Paulista, joga a Liga Paulista, se o time quiser jogar competição ali de tal X, ela joga, e pronto, o atleta idem. A gente não vai fazer nenhum tipo Mas de você não restrição. acha mas você não acha que isso enfraquece a modalidade, Dani? Sem dúvida, até falei para você, que eu acho que assim, você tendo harmonia de quem tá, das entidades que estão à frente do esporte, é onde você potencializa e ganha força para justamente você conseguir ali uma base de dados grande de atletas, comunicando com planejamento a longo prazo, de você sentar com uma liga nacional, sentar com a CBF de estruturação de calendário, você ter tudo isso pré-definido, que isso também é algo que faz diferença você ter um calendário pré-definido para você, no final do ano, já saber a data de fato que vai acabar a competição, isso também é primordial, que muitas vezes perguntam para a gente, de quando a competição, quando acaba? Acaba quanto? Mas acaba ter esse dia mesmo? Ah, não, a gente depende de situações, mas depende por quê, né? Então fica sempre no viés ali dependendo de várias situações, né? Então, a partir do momento que você tem uma estruturação, você tem uma casa maior que cuida do esporte, regulamenta tudo o que está sendo feito, padroniza situações, você consegue ter uma identidade do esporte criada, você vai conseguir potencializar o esporte, vídeo que outros esportes estão fazendo no Brasil, né? Você pega ali o beach tênis, o futebol, o próprio tênis de mesa vem fazer um trabalho, a Confederação de Tênis de Mesa vem fazer um trabalho fantástico, né, de atletismo, e você vê o crescimento que elas fazem porque houve uma harmonia, um trabalho de organização com profissionais, e vem fazendo o esporte crescer em mídia, em consumo, em várias frentes. Então, para mim, não tenho dúvidas que se você conseguir ali unir as entidades que fomentam o esporte, sem dúvida vai potencializar, isso não tenho dúvida. Agora, enquanto tiver essa desconexão, a gente vai sofrer um pouco mais para justamente quando a gente sentar numa mesa de reunião e o pessoal perguntar como que funciona o futsal, a gente vai continuar ali demorando 10, 15, 20 minutos para entender. Agora imagine, Sim, se para a gente que... sim, eu fico imaginando o seu trabalho no meio disso tudo. Porque você E está no meio do assim, fogo, você tá no meio do fogo cruzado, como você disse anteriormente, você não se envolve em política, você não sabe dessas questões, e você tem que vender o futsal, né? Então exatamente, assim, eu venho do imaginando a sua futsal do meio que eu conheço, que é a Liga Paulista, né? Então, eu acompanho, por exemplo, a prática que é feita na Liga Nacional, sei que eles fazem, preciso entender também o mercado, só que na hora de vender, eu vou vender a Liga Paulista porque é o que eu trabalho, é o que eu conheço dentro de prática e é o que eu consigo entregar, né? Então, dá para também vender algo de X ou Y, e também não vou denegrir nenhuma instituição, porque assim, primeiro que é da minha índole eu não ficar falando mal de X ou Y, para mim não é. E aí, a partir do momento que eu também estou falando mal de uma situação, peraí, você está vendendo alguma coisa, está falando mal do outro, por quê, né? Então, acho que também não tem porquê, porque também se eu estou falando Não, mal de sim, alguma claro, coisa que é do esporte, claro, claro. eu tô denegrindo esporte, né? Você Então, eu tem que não quero falar do que denegrir você esporte. trabalha, Eu você tem quero, que falar do que você trabalha, você tem que vestir a camisa eu quero da Liga Paulista, que é onde você está, né? exatamente. Só que Cara, só que sim, eu busco informações também de outras entidades, porque é o número de praticantes que está em jogo também, né? Então, para mim é importante também saber o que é feito ali, para eu saber também o tamanho do esporte, porque eu preciso também comunicar o tamanho do esporte. Mas eu não vou ficar denegrindo ninguém, porque não é meu trabalho e também não, não é não, da minha claro. índole, né? Não, lógico que não. E já é tão difícil arrumar uma reunião, imagina se arrumar uma reunião para ficar falando do outro, né? Vamos falar da gente, né? Eu acho que a partir do momento que nós estivermos mais juntos, na hora que a gente se unir mais, na hora que a gente estiver mais próximo, na hora que todo mundo tiver um único objetivo, velho, ou como principal objetivo, o futsal, e a gente colocar o futsal como o fator mais importante e predominante, eu acho que as coisas vão começar a caminhar. Só que, tipo assim, não é caminhar pro ano que vem, é caminhar lá na frente. Mas esse movimento ele precisa ser feito, né? A gente não dá mais pra gente continuar dessa maneira que tá, que, né, tem
liga em federação, e liga com confederação, e isso e aquilo. A gente conversou com o Pepe aqui há um tempo atrás, né, no último episódio. Pepe trouxe a informação que talvez eles queiram fazer, a CBFS estava querendo fazer uma outra competição nacional aos moldes da Liga Nacional, sabe? Então, tipo, cara, tipo, velho, pra quê? Sabe? Pra quê? Já tem a Liga, que é um baita de um produto, que tem uma baita de uma entrega. Vamos sentar, vamos se resolver, né? Vamos botar o interesse do esporte na frente do interesse pessoal de cada um que dá dentro da modalidade. Porque para uma pessoa fazer isso, ela quer o bem do esporte. Eu não consigo acreditar que alguém que esteja nesses cargos, eles não se preocupem com o futsal. Eles se preocupam com o futsal. Eles estão querendo fazer um futsal melhor, né? Mas eu acho que na conversa, eu acho que no diálogo, eu acho que, né, no CD de um lado, CD do outro, a gente consegue entregar um produto melhor ou construir alguma coisa melhor, assim, sabe? Tipo, são pessoas maravilhosas que estão na frente de ambos os lados, tanto de confederações quanto de ligas. São pessoas muito inteligentes, capacitadíssimas. Imagina andando juntos umas com as outras, né? Para onde o nosso futsal não iria, né? Para onde a gente não poderia crescer, né? E Dani, você hoje, né, trabalhando, tendo essas responsabilidades que você tem na Liga Paulista, qual é o futuro da modalidade? Para onde você acha que o futsal vai, né? Tipo, Daniel, o que que você vê o futsal daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, primeiro que assim, eu poderia muito bem não estar trabalhando no futsal, trabalhando em outra área, né? Talvez me aventurar em algo que é sólido, né? Que o futsal ele é uma incógnita em várias frentes. Mas assim, eu sei do potencial que o esporte ele pode entregar, né? Eu sei disso. Tem outras pessoas que sabem também. Então eu mesmo tô aqui como hoje à frente como interlocutor da Liga Paulista, porque nosso objetivo mesmo é potencializar o esporte. A gente trabalha para isso, para potencializar os clubes, levar melhores condições para os atletas, porque eu fui atleta, então eu sei o que os atletas passam para converso com eles, eu sei como que funciona tudo, as dificuldades que são, e eu quero que o futsal dê um salto, porque todos nós ali como amantes do esporte, primeiro gostaríamos de ver o futsal mais forte, né? Então acho que parte daí. Eu gostaria de ver os atletas serem mais reconhecidos, porque a gente tem um potencial absurdo. Então, enquanto a gente não conseguir desenvolver o esporte como produto, ou seja, tem até uma frase bem comum que o pessoal fala: se você faz as mesmas coisas que você faz, você vai atingir os mesmos resultados. Então, se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia o ano passado, ano retrasado, vou continuar entregando os mesmos resultados que eu fiz na Liga Paulista. Eu quero potencializar. Eu quero mostrar que eu tenho condições de estar à frente de uma instituição, junto com as pessoas que trabalham comigo, que são altamente capazes também, cada um na sua função, a gente trabalha em conjunto para potencializar. Esse é o nosso objetivo. Então, eu acredito no esporte, eu sei da força que o esporte tem, porque eu lá atrás, com 5, 6 anos, eu já em quadra de futsal e vi o que era o esporte, então eu sempre fui salonista desde pequeno. Então, eu sei do que o esporte ele é capaz de fazer, eu acompanho tudo que é feito no esporte em geral. Então eu sei o que acontece na NBA, eu sei o que fazem na NFL, eu sei o que fazem na Premier League, eu sei o que fazem na La Liga. Eu já sentei com esses caras para conversar. O que falta é tempo para a gente poder aplicar no futsal, né, Dani? Exatamente, porque assim, o pessoal não vê o futsal como não, porque assim, o futsal não é um produto. Isso é fato. O futsal não é um produto. Então, enquanto a gente não posicionar o futsal como produto, como a gente posiciona o futsal como produto? Trazendo pessoas capacitadas de áreas diferentes, que não necessariamente precisam ser do futsal. Eles têm que entender da área que ele vai atuar. Ele vai montar um plano da área que você segmentar um cara de marketing. Ele vai estruturar um trabalho de marketing para você. Você quer fazer um trabalho de comunidade? Alguém de comunidade vai fazer um trabalho muito bem estruturado para você. E ele pode gostar de futsal ou não, mas ele vai, se o cara é especialista naquela área, ele vai fazer algo
voltado àquilo. Então, é isso que o esporte precisa, trazer pessoas profissionais capacitadas para montar estruturas que, de fato, transformem o esporte como produto. Se a gente não transformar o esporte como produto, nós vamos continuar colhendo as mesmas coisas que nós colhemos nos últimos anos. Então, o meu trabalho Você vê hoje... essa mudança, Dani? Você vê essa mudança de quererem transformar o esporte em produto? Porque não é a primeira vez que eu escuto isso. E você vê algum movimento para isso? Não, sim. Eu venho vendo um movimento. Tem pessoas que não eram do esporte e não são do futsal. Eles enxergam a mesma visão que nossa aqui, que o futsal é altamente rentável se ele for transformado como um produto desde que você consiga montar, estruturar projetos a longo prazo, ali com todo instrumentação, segmento, estrutura, novas práticas de gestão, tecnologia, comportamento do fã, fan engagement, multiplataformas, forma de você comunicar com diferentes tipos de fãs e comunidades. Então, enquanto a gente não fizer isso, e tem pessoas que querem fazer, tem pessoas do mercado que querem fazer, que trabalham em outras áreas, então tem um movimento sim de pessoas que estão buscando fazer isso aí. Eles estão entendendo ainda os processos que são feitos no esporte, então a gente até conversa de muitas frentes e troca informação com eles, porque eu sei que tem gente que quer ajudar a transformar o esporte como um produto, não só como um produto, mas potencializar em várias frentes. Né? E não é só organizando... Ô Dani, desculpa te cortar, mas quero fazer uma pergunta no meio disso. A gente sabe que essa mudança ela tem que vir de cima para baixo. Essas pessoas que querem mudar, elas têm a... E a gente sabe, né, que precisa da caneta, precisa ter o poder para poder Sim. fazer isso dentro do futsal. Essas pessoas, elas hoje, elas estão próximas, né, vamos dizer assim, das federações e das confederações, porque no final das contas as federações e as confederações são as organizações que regem o esporte, né, são as organizações que são credenciadas, né, a tomar conta do esporte. Essas pessoas estão próximas de lá ou são pessoas aqui que estão olhando para isso e vão tentar furar essa bolha? Não, são pessoas que estão longe do esporte hoje, do futsal, conhecem, estou entendendo melhor, eles querem furar a bolha, mas você também precisa de quem tem o poder da caneta para também ajudar a estruturar algumas questões específicas ali, e não é a sair atropelando tudo, não. É você montar uma estrutura que você apresente para quem tem o poder da caneta e falar, isso aqui funciona Endosso, né? desde... E sim, endosso de pessoas profissionais que conhecem de todos os segmentos de entretenimento, né? Em geral. Então, porque assim, a partir do momento que você pega uma La Liga, uma NBA, que eles falam, não sou mais uma entidade esportiva, sou uma empresa de entretenimento, então é que o jogo mudou, né? Então, se eles estão pensando assim, por que nós não temos que pensar? Então, para nós também, a gente tem que pensar no esporte como entretenimento, né? Em todas as frentes, com o fã ali no centro, com os atletas sendo as estrelas principais. Então, esse que é o pensamento. E montar as práticas específicas de você fazer essa ligação do fã com o atleta, que existe diversas práticas possíveis, e tem pessoas que querem furar a bolha, então eles tá criando assim, um movimento aí para montar algo estruturado, mostrar para as pessoas que têm a caneta e falar, isso aqui funciona desde que a gente faça isso. Então, tem esse movimento, eu espero que dê certo, porque isso vai ajudar todos nós, não só a Liga Paulista, mas o futsal em geral, mas tem esse movimento sim de fazer esse trabalho de construção de pessoas que são altamente capacitadas, que trabalham trabalham nos melhores eventos esportivos do mundo, trabalham em Olimpíada, trabalham em Copa do Mundo, trabalham em time europeu, trabalham nas grandes organizações de eventos do mundo. Tem pessoas que querem estar ajudando o esporte, desde que a gente estruture, mostre para essas pessoas que têm o poder da caneta e fala, isso aqui funciona desde que a gente consiga fazer essa harmonia geral do esporte. Mas tem um movimento sim sendo feito e esperamos que isso ocorra. E toda vez que eu preciso que eles me colhem com informações, eu abasteço eles, porque eu quero que o esporte
prolifere, enfim, porque eu amo futsal, eu gosto do futsal e quero que ele seja grande, porque ele precisa, sim, ser colocado no devido lugar, que ele não deveria ter saído ali desde os anos 90, que foi perdendo anos 90, anos 2000, foi perdendo espaço, ele tinha que dar um salto e ficou estagnado. Então a gente precisa fazer hoje o futsal e eu acredito muito nessa frente de pessoas altamente capacitadas ajudarem o esporte proliferar. Não, sensacional, Dani, sensacional. Cara, estamos chegando no final aqui e já quero te agradecer pelo seu tempo, quero te agradecer pela sua disposição, né? Sei que você está em Portugal, tá tarde pra caramba aí, e você tirou um pouquinho do seu tempo para estar com a gente, para estar passando uma aula hoje, né? Sobre essas novas técnicas, essa maneira que você vê como se faz o esporte, né? E por mais pessoas assim como você, Dani, né? Porque no final das contas, né? Eu já cansei de escutar letra em vestiário, quando você fala alguma coisa de diferente, né? Ah lá, o que tá falando? Pô, que isso, né? Ganhou o quê? Né? Era o que eu escutava. E eu sei que existe muito disso na gestão também, principalmente de pessoas que querem se manter no. Tem que abrir espaço para todo mundo, irmão. Da mesma maneira que você começa a ficar mais velho e vê um menino que sobe de sub-20 cheio de gás, e se você não correr, se você não se dedicar, você vai perder teu espaço. É assim que funciona em todas as áreas, em todos os lugares, assim, sabe? E ver você, né, trazendo essa visão toda e trazendo conhecimentos de fora, tudo isso, assim, né? E tentar aplicar no futsal, sabendo da realidade que nós temos, sabendo da realidade que nós vivemos, né? É muito bacana, né? É muito bacana. Eu acho que a gente ainda, para chegar nesse grau que você chegou e falou, a gente precisa, velho, fazer muita coisa ainda na base. A gente ainda precisa, velho, tem muito caminho para trilhar. A gente tem que estruturar muita coisa, principalmente para os atletas, né? Eu acho que principalmente para os atletas, eu acho que eles têm que ser colocados, né, como objetivo e foco principal de melhora, porque são eles que trazem novos fãs, são eles que fazem com que ginásios encham, são eles que fazem com que toda a mágica aconteça, né? Mas é isso, irmão. Aqui você disse, né? Você sozinho não faz nada, né? Mas se a gente aliar essa tua força, né? Essa tua disposição, essa tua cabeça, com outras pessoas também que cuidem de outras coisas, que cuidem da base, com outras pessoas que cuidem da arbitragem, que é um tema também que a gente não colocou ainda, mas a gente sabe o quanto que isso prejudica o esporte ou ajuda o esporte também, né? E se juntar todo mundo no mesmo saco, todo mundo no mesmo balaio, né? E fazer uma gestão de um processo para todo mundo andar junto e todo mundo entregar aquilo que tem de melhor, a gente tem um caminho maravilhoso para seguir, um caminho maravilhoso para percorrer, né? Mas é muito difícil andar sozinho, né? É muito difícil correr sozinho, né? Em um ponto aí você falou que talvez você não esteja mais no esporte, né? Eu torço para que não. Eu torço para que você continue o esporte, eu torço para você que continue trazendo toda essa inovação, né? E que pelo menos essa conversa que você deu aqui sirva de inspiração para outras pessoas que estão assistindo, né? Porque eu acho que a gente tem que dar o próximo passo, né, velho? Eu acho que federação e liga tem que se resolver o quanto antes, né? Eu acho que esse é o meu ponto de vista, né? Fica muito difícil você. Dani, voltou? Mas é isso, irmão. Voltou. Obrigado, obrigado. É isso, obrigado por tudo. Não, Caica, primeiro eu que agradeço aí o convite. Sempre um prazer estar com você, batendo um papo, até porque a gente também acabou sempre te conhecido do esporte ali, mas foi até um papo de a gente
buscar de discussão ali que ocorreu um ponto aí num post, a gente que começou a discutir essas situações e a gente vem sempre ali tentando discutir, ver como está a realidade do esporte e para mim é sempre um prazer, não só você como um atleta ali excepcional, continua sendo um atleta ali no mais alto nível, no mais alto profissionalismo, que buscou se capacitar. Então você tem argumento sim para falar. Então, se alguém algum dia te questione alguma situação, acho que pelo menos tem que ter um argumento válido para poder discutir, né? Assim, pelo menos para mim, nunca ninguém falou nada, né, dessas questões, mas de eu tentar argumentar, para mim diretamente nunca falaram, mas também já sei de burburinho, esse cara faz isso, faz aquilo, acha que vai fazer isso, acha que vai fazer aquilo, mas meu trabalho eu tenho que fazer, né? Então faço meu trabalho, eu acredito no que eu faço, eu também me capacitei para isso e viajei aqui também para passear, viajei aqui para me capacitar, para me aprender, trocar informação e tentar também potencializar o esporte em diversas frentes. E assim, eu também respondo por mim, e assim, qualquer pessoa também que quiser vir falar comigo, seja de instituição XYZ, eu estou à disposição para conversar. Então ninguém vai me proibir de eu falar com ninguém de outra instituição, porque também eu respondo por mim. Também não vou, ninguém vai ficar bravo também se eu conversar com ninguém de uma instituição, não. Eu estou para isso, estou aqui para isso, para trocar informação, não só com... Maravilhoso escutar isso de você, Dani. Que maravilhoso escutar isso de você, sabe? Porque a gente começa a ver que tem uma porta aberta, sabe? E eu acho que esse é o caminho, velho. Esse é o caminho, a gente tem que dar a mão e todo mundo tem que andar junto em prol de um objetivo, assim, sabe? E, cara, pode ser que isso seja uma coisa tão simples, né? Todo mundo andar junto, todo mundo querer o bem, mas pro futsal parece que é uma coisa tão distante, né, velho? Que fica até difícil de explicar mesmo, né? Não, exatamente, fica difícil de explicar e assim, não só também seja jogador, atleta, membro de comissão técnica, membro de gestão de algum time, quiser vir falar comigo também, eu não tenho um tipo de problema. E assim, não que eu seja, eu sou especialista, não, mas eu tô, assim como eu aprendo com muita gente, como já aprendi muito com você, sento lá com o Fernando Patara do Arena Hub para aprender com ele, eu vim para cá para aprender com o pessoal daqui, com várias pessoas que me acolhem, eu aprendo, eu também estou aberto a trocar informação. Não que eu seja o dono da verdade, não, mas a partir do momento que a gente senta e discute, acho que todo mundo acaba aprendendo algo, você compartilhar o que você sabe. Acho que é isso, é compartilhar, é uma troca. Eu não vou ensinar ninguém, mas... A gente falar de futsal. A gente precisa falar mais de futsal. De todos os sentidos, de todos os aspectos. O treinador de goleiro tem que falar mais com os outros treinadores de goleiro para crescer para crescer o treinamento de cadeia, né? A cadeia, o desenvolvimento. Treinadores têm que falar mais com treinadores, atletas têm que falar mais com os atletas, gestores têm que falar mais com os gestores. Temos que estar mais juntos. A gente tem que perder um pouco assim essa cultura do eu empreendedor, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou mudar e vamos aumentar para o nós vamos fazer. Nós vamos crescer. Você falou muito da NBA. Todo mundo ganha, né? Você falou muito da NBA. A NBA é uma empresa também de franquias, onde os clubes mandam e os clubes não são concorrentes. Eles só são concorrentes dentro de quadra. Fora de quadra, eles são parceiros, eles são sócios, né? A equipe que foi campeã agora, o Denver, 1/3 de todas as camisas vendidas do Denver no Brasil são distribuídas para todas as franquias. Você sabia disso? Sim, tá ligado? Sim, exatamente. E assim, o cara acabou. Eles fomentam o esporte, tá ligado? É muito doido isso, assim, né, Dani? Mas. E a gente fala um negócio desse, assim, parece que é tão longe de nós, né, cara? Não, então, mas por exemplo. Por isso que eu falo que tem que vir de cima para baixo. Tem que vir das federações, tem que vir das ligas. Essa mudança tem que vir de cima para baixo. Se você pegar o gestor da LB do Brasil, Rodrigo Vicentini, ele fala, acabou ali a temporada, eles vão sentar, vão se reunir
vai estar o Franquinho vai falar, eu fiz essa prática aqui, que eu fiz isso, e deu muito certo. Eu acho que isso vai funcionar para vocês também. E, por exemplo, eu já participei de inúmeras ali congressos técnicos ali, os arbitrais, seja até da Liga Nacional já participei também, e também da Liga Paulista. Eu nunca vi ninguém falar, eu fiz isso aqui na minha cidade, deu muito certo. Acho que se todos nós fizéssemos isso, ajudaria muito para desenvolver, para trazer mais público. E é um negócio básico, porque a única coisa que se discute no arbitral. Não, porque a única coisa que se discute no arbitral é ali a competição. Tem que ser isso, eu tenho que ter vantagem nisso, tem que ter empate, tem que ter pênalti, isso. Aí ninguém senta para discutir o que pode ser feito para trazer mais público, para conseguir uma nova fonte de receita. Então, acho que é isso que também você precisa tá desenvolvendo. E assim, não que o pessoal que está lá, eles são especialistas no que eles fazem. Tanto que no Brasil, a gestão dentro de quadra do Brasil, os profissionais das comissões técnicas do Brasil, os atletas do Brasil, eles são os melhores. Isso não tem que discutir. O que a gente precisa colocar essas pessoas que são capacitadas em volta deles. É isso. Isso. E eles se cuidar e deixar para cuidar apenas da quadra. Exatamente. Então, e deixa a pessoa que cuida daquele. Na quadra nós somos os melhores, velho. Só que vamos somos os melhores. Os nossos supervisores são. Dani, eu acho que tem que ter mais atletas, ex-atletas dentro do futsal. Eu acho que tem muito pouco, né? Mas atletas que passaram ali, terminaram, foram estudar, foram fazer um curso, foram se capacitar. Velho, esse cara não se capacitou, esse cara não foi fazer um curso, esse cara não... Velho, mas esses caras, então, vamos usar eles como? Vamos levar eles em escolas, vamos levar eles em, né? Enfim, vamos levar eles em outros lugares para eles venderem o futsal, né? Eu acho que temos que ter mais ex-atletas dentro, né? Desde que eles se capacitem para estar lá. Se não se capacitarem, velho, a gente tem que trazer pessoa de fora mesmo e colocar lá. Por quê? Porque isso aí só vai agregar. Isso vai juntar. Aí imagina, o cara foi bom pra caramba nisso, né? E pego a gente que faz a melhor coisa dentro de quadra, dá um match, né? Mas é um mundo muito distante, assim, eu vejo, né? Eu vejo isso um mundo muito distante. Eu acho que muitas outras coisas ainda precisam ser feitas e estão mais próximas, assim, da gente, né? Do que a gente olhar lá para frente e já querer estar lá na frente sem arrumar o básico, né? E para mim o básico é essa união. Ou primeiro falarem a mesma língua de cima para baixo, né? E eu, cara, eu posso dar uma sugestão que, inclusive, já falaram para mim que eu acho que seria uma ótima ideia. Então, como você é um cara que tem um grau de comunicação grande com várias frentes, hoje temos uma associação de treinadores e uma associação de atletas aqui no Brasil que eles até se conversam aí. Por que não eles convidarem os membros das entidades do Brasil e sentar e conversar com os principais cabeças ali, os principais figuras dos atletas presentes, né? Então vamos pegar ali de repente com o Ferrão presente, com o Guita, com você, com o Rodrigo, enfim, essas figuras hoje que representam o futsal, sentar ali também, chamar esse pessoal e vamos discutir todo mundo junto. Vocês fazem o convite para as instituições, se ela quiser ela vai ou não, e ali a gente começa a discutir o futsal. Eu acho que pode partir sim dessas associações que vêm buscando melhorias para a sua classe, mas se também não conversar com as entidades esportivas, eu acho que também fica desconexo. Então, eu acho que se eles fizessem algo relacionado a isso, marca um dia um evento no Rio, Minas, Porto Alegre, em qualquer lugar, com antecedência, faz o convite para as pessoas, vamos sentar, discutir, vamos colocar tudo na mesa aqui, levar pessoas capacitadas para também falarem de, por exemplo, o pessoal do NBB, como é que eles fizeram a prática de gestão deles, como que a gente pode unir a classe com o pessoal, por exemplo, lá da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Eu acho que pode ser uma solução. Assim, então, se você tiver essa disponibilidade de conversar com eles, eu acho que pode ser uma frente. Então, eu deixo aqui a minha sugestão e meu pedido. Eu entendo também, acho que seria muito bom isso, né? Precisaria ver como que é para ser viável, né? Como viabilizar, né? Isso, né? Porque a gente sabe que tudo, né? Infelizmente, é custo. Você sabe como é que tá o futsal, né? Hoje em dia, né? Eu hoje não faço mais parte da Associação dos Atletas, né? Tenho meus motivos aí para ter saído dela,
Mas eu também acho que é isso, velho. Eu acho que, né, a gente tem que abrir um pouco mais, né? E não vai abrir pra gente de fora, mas vamos abrir pra outros esportes, né? Vamos tentar aprender como a galera tá fazendo, o que que a galera tá fazendo, né? Juntar, né? Juntar tudo e andar, né? E dar o próximo passo, né? E daí começar a fazer algo diferente, assim, do que vem acontecendo, né? Pra gente ter uma modalidade melhor, pra gente ter pensar, né, no futuro melhor, né? Você hoje você falou que não consegue explicar em 10 minutos como que é feito futsal, e agora imagina só explicar daqui em 5, 10 minutos como que vê o futsal lá na frente, né? A gente não Exatamente, sabe, exatamente. né? É difícil, a gente não sabe nem quem vai ser o representante do Brasil na Libertadores ano que vem. Pode ser que mude de novo. Então é muita coisa que precisa ser feita ainda, né, Dani? Tem muita coisa na frente, assim, que precisa ser feita, né? Mas eu vejo a seleção brasileira hoje bem, né? E a gente vem da seleção brasileira bem, a gente consegue enxergar uma melhora para baixo, né? Eu acho que sempre tem que vir de cima para baixo, né? Quando você olha para a federação, para a seleção, e a seleção mal das pernas, não anda, aí você se preocupa, né? Aí você se preocupa. Mas é quando você Não, porque começa a era, olhar porque assim. era triste você ver uma seleção que fez uma preparação para o último Mundial quase um ano sem fazer um amistoso, né? Agora, quando Então, tiver um mas sub-17 se exato, concentrando, jogar, se exato. preparando para Quando os você Jogos vê um Olímpicos da negócio desse, Juventude. você vê uma parada dessa, você começa a ver, tipo, velho, temos esperança, né? Estamos andando. Tem gente no bastidor, no off, trampando para que o negócio aconteça, fazendo com que as coisas aconteçam. Você mesmo está em Portugal para aprender, né? E acredito que as outras pessoas que estão nas outras entidades também estão tentando aprender, estão tentando buscar, né? E o intuito do vestiário é esse, Dani, é dar voz, né? Dar voz, porque é, é muito distante as pessoas que tomam as decisões de nós. Tá muito distante as informações do que acontece no futsal, né? Então a gente tenta aqui no vestiário ser um depara, tá ligado? Ser uma voz, né? Dar a voz para passar para o público, para a galera também ver que, né, não adianta a gente só criticar. A gente vai criticar por criticar, é melhor ficar quieto, né? Mas vamos dar Não, soluções, mas né? assim, o cara, eu A gosto, gente, eu a acho que gente ter soluções, criticar. pra gente ter soluções, a gente tem que saber o que está acontecendo também. Não, assim, cara, eu acho que crítica é bem-vinda, porque assim, até no futsal, acho que quando as pessoas criticam, eles já entendem como ofensa, né? E quando você critica, não é É, uma ofensa, é que você. não, O meu modo de ver, quando você critica alguma coisa, é porque a pessoa ela faz um negócio bem e talvez ela deixou a desejar uma coisa que ela poderia melhorar. E, pô, por que não você armazena isso e trabalhar essa crítica para você? Se de repente a pessoa que criticou está errada, você argumenta, não, a gente faz isso, aquilo e ponto. Mas a crítica tem que ser identificada como algo que você tá te passando uma informação para você melhorar algo que ela gosta. Porque as pessoas não vão criticar algo que ela não gosta. Se ela não gostar, você não terá nem venda, né? Então, a partir do momento que ela critica, é porque ela acredita que aquilo pode entregar algo melhor. Então, a gente, pelo menos na Liga Paulista, identificamos assim, né? Quando as pessoas criticam a situação, a gente fala, não, eles estão criticando é porque eles são fã nosso, eles acompanham a gente, eles querem uma melhoria. Então a gente tem que dar esse feedback para eles de melhoria. Então, para mim, entendo como isso a crítica. Tem que ter a crítica. A gente não pode viver num lugar sem crítica. Se não tiver crítica, então não precisa melhorar nada. Então, acho que tem que ter a crítica. Então, exato. já fica aqui também o parecer em relação a isso. E fala-se que sim, vocês são o vestiário, vocês são catalisadores aí, que vocês são vozes importantes, que conversam com uma comunidade gigantesca, não só com alto rendimento, vocês conversam ali com o meio universitário, vocês conversam com o meio do esporte, do futsal amador, do extra-oficial, e vocês são catalisadores sim do esporte. É um meio importante, muito importante para a gente mesmo como Liga Paulista, a gente entende isso. Então você tem o Gilberto lá, que é um monstro da comunicação, falar o trabalho gigantesco que eles estão fazendo lá, né? Que todos nós admiramos. Se você, o Vander, o Luizão, que é uma lenda ali do extra-oficial de São Paulo, a gente gosta, a gente apoia, e o que precisar da gente, estaremos sempre à disposição.
Então fica aqui um agradecimento, não só como o Daniel, mas como também Liga Paulista. Eu fico lisonjeado pelo convite de poder estar participando ali de um canal que são pessoas que eu admiro bastante. Por exemplo, cansei de ver novinho o Wander Carioca jogar. Então, para mim, quando já pude conversar com ele algumas vezes, para algumas pessoas é a mesma coisa que ela conversar com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo. A sensação para mim é a mesma, de conversar com o Wander Carioca. Mas animal, né? Tá do lado do Vandão até hoje. Com o Lenísio, esses caras, assim, para mim é um negócio surreal. Assim, até hoje, mano, até hoje. Até hoje, eu joguei 2 anos com o Vandão, Dani. Toda vez que eu chego do lado dele é diferente. É diferente, mano. Tipo assim, caralho, velho. Ó o cara que eu chamo de irmão, ó o cara que é meu amigo. E é isso, mano. Esse é o poder do ídolo. Tá ligado? Esse é o poder do ídolo. A gente precisa construir mais pessoas assim. A gente precisa construir mais jogadores, né? Iguais a esses que você citou, né? E, cara, conta comigo pro que for, né? Essa conversa que a gente poderia fazer ela durar por mais e mais horas. Acho que você vai ter que voltar aqui depois, hein, Dani? Acho que só foi um aquecimento, Não, eu volto sim, vai ser um prazer. Quantas vezes precisar, estou à disposição. E eu, Careca, ó, deixando aqui uma camisa da LPF, aí depois você sorteia o pessoal aí do canal, ele ficou presente para o pessoal que for acompanhar. Fechou, pode deixar, muito obrigado, agradeço, vamos fazer o sorteio sim. E aí pode deixar que eu vou mandar de vocês também, a sua do Vandão e do Luizão. Manda para nós. Dani, tamo junto, tá? Obrigado, irmão, vai descansar que a viagem ainda tá só na metade, né? Tá só na metade, amanhã eu tô indo lá para Espanha, aí vou acompanhar o segundo jogo da final, também tem mais algumas reuniões que eu vou fazer lá na Espanha. E depois até posso voltar em breve para compartilhar o que eu aprendi aqui. Cara, deixa eu te falar uma parada, mano. Uma coisa que a gente fala muito aqui no Papo de Gestão, falta muita literatura no futsal. Muita literatura. Falta literatura. O pessoal aqui de Portugal, tá? Eles têm uma literatura fantástica. Estou até levando alguns livros mesmo que eles fizeram aqui para o Brasil. Aí depois eu posso até compartilhar os livros aí. Mas tá criando um movimento até em relação a isso, tem um movimento muito legal. Inclusive, eu estou na casa do Sérgio Adriano. O Sérgio Adriano é um treinador fantástico no Brasil. Ele organiza o Congresso Internacional de Futsal. Ele está fazendo a pós-graduação de futsal aqui em Portugal e também tirando a licença UEFA, né? Então ele é um cara fantástico. Ele está fomentando muito isso em literatura, junto com a Milena, que é uma pesquisadora que eu conheci no Paraná, que está fazendo muitos trabalhos legais voltados ao futsal, e o Marquinhos Xavier também está potencializando bastante, com muita literatura do Brasil e fomentando os de quadra. Então, eu falo literatura de gestão. A gente tá faltando literatura para gestão, porque aí a gente vai para o que a gente começou a falar lá atrás. A nossa base hoje é no campo, né? E o projeto campeão, o projeto campeão do Magnus de 2020, se eu não me engano, e o projeto do Corinthians, do PC, e o projeto da Intel, né? Como é que foi feita essa gestão? E faltam essas práticas, né? Principalmente então, na Espanha eles catalogam tudo que eles fazem, né? Então eles têm um acervo gigantesco de tudo que eles fizeram. Talvez algo que a gente tem que desenvolver como aqui no Brasil também, como entidade de futsal, como estrutura, precisamos disso também, né? Então, já que você falou aí dessa questão de gestão, vamos fomentar então as pessoas que estavam atrás e vamos tentar aí montar uma primeira literatura. Então deixa você chegar no Brasil, vou te fazer uma visita lá na Liga Paulista lá pra gente trocar uma ideia. Fechou, então já fica nosso compromisso, a gente vai atrás então de tentar desenvolver essas literaturas aí da gestão do futsal. É nóis, Dani, tamo junto, tá? Obrigado por tudo, irmão. Tamo junto, obrigado, Careca. Valeu a todos. Viagem, e abraço. Nóis. Esse foi mais um Vestiário, rapaziada. Já peço para você que assistiu até o final, se inscrever no canal, que é muito importante. E é isso. Esse é nosso propósito aqui, falar sobre futsal. Tamo junto, é nóis.